Nessa aula a gente vai falar sobre a nossa capacidade de ser um produtor. Produtor de vídeo, produtor de cinema, produtor de televisão, isso mesmo. Um produtor de cinema como o Steven Spielberg, um produtor de televisão como, um diretor de uma TV famosa, é capaz de gerar situações, de gerar novelas, filmes, que tragam sensações, emoções quando a gente está lá no sofá assistindo televisão. Imagine um trabalho do ator que eu admiro, Will Smith, lá em Hollywood, junto com toda a produção, faz com que estoure a bilheteria e eles ganham milhões. Tudo porque nós temos emoções. Como que funciona? A gente vai lá, através do nosso visual, do nosso auditivo, nós temos emoções. É assim que funciona. E não é diferente o que nós podemos fazer conosco. Eles fazem isso com a gente. E nós acabamos sendo reféns. Nós pagamos em dinheiro para ter sensações. E aquilo fica na nossa mente. Aquilo entra na nossa mente subconsciente, fica instalado. E nós passamos semanas, muitas vezes meses, ou mesmo uma vida inteira, empolgados, motivados com o que a gente viu no cinema, ou mesmo na TV. Porque aquilo entrou na minha mente subconsciente. Aquilo me mantém motivado, aquilo me mantém emocionado, aquilo vira uma crença, aquilo alimenta a minha vida. Agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte: e se eu for o editor da minha vida? E se eu for o editor da minha mente? O que será que eu posso fazer comigo mesmo? Se você tem medo de alguma coisa, se você tem insegurança de alguma coisa, você pode eliminar isso editando a sua própria mente. E você não precisa comprar nenhum programa, não. Você já tem um programa instalado aqui, o programa mental. Se você está sofrendo com alguma condição, você pode simplesmente mudar a chavinha e começar a se sentir bem. Eu vou dar um exemplo. Você tem um pensamento que está te incomodando, como um medo, como um pânico, como uma insegurança, e você já aprendeu isso nos outros vídeos. É uma imagem. É um som que está na sua mente, está te limitando. E aquilo é real para o seu subconsciente. Se você muda essa imagem, se aparece uma determinada pessoa com uma cara brava dentro da sua mente, se você pinta a cara dessa pessoa, o que acontece? Ah, Ricardo, mas eu estou inventando isso. Quantas vezes você não está inventando o contrário? E aí você pode se sentir mal? Você não pode se sentir bem? Na maioria das vezes você se sente mal semanas, meses, e aquela coisa que você imaginou nem acontece. Por que não fazer o contrário? Eu quero que você faça uma experiência, eu quero que você pegue uma situação que te gera medo. Ou mesmo uma situação que já aconteceu que te gerou medo e que vive te atrapalhando. Você pode pegar o exemplo que você quiser. Eu vou pegar um exemplo aqui e depois você vai transformar isso na sua vida. Tá bom? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que de repente tem medo de falar em público. Pronto, esse é o medo número 1 da humanidade, falar em público. Talvez não seja o seu, mas quero que você saiba que é o medo número 1 da humanidade. Aí você pega e faz uma associação com outro medo que te atrapalha. Medo de falar em público. Talvez porque esteja medo de rejeição, medo de errar, medo de não agradar as pessoas, uma série de coisas, tá? Medo de não ser aceito, sei lá. Então tá, medo de falar em público. Aí eu imagino uma cena, claro. Eu imagino eu lá, de repente não sendo aceito, eu imagino que as pessoas vão comentar. Existe uma cena na minha mente acontecendo. Existe um som, existem vozes. Basta eu me permitir a perceber o que acontece na minha mente que faz impedir com que eu não faça aquilo. O que impede
que eu faça aquilo. Tudo bem? Tá. Quando eu percebo isso, como que eu posso editar a minha mente? Você vai usar agora, neste vídeo, a técnica de um áudio, simplesmente assim. Normalmente as pessoas sentem medo, sentem insegurança e se sentem meio que para baixo, meio deprimida. Eu te faço uma pergunta. Como seria se você colocasse uma música engraçada nesse contexto? Isso mesmo, uma música engraçada. Eu estou com medo de falar em público. Mas se eu imaginar, tudo bem, eu estou com medo de falar em público, mas e se eu colocar uma música engraçada neste momento? O que será que acontece com o medo, com a sensação de medo? Eu sei que parece uma bobeira, mas para o meu subconsciente, tudo que eu imagino é verdadeiro. Enquanto eu falava com você aqui, intuitivamente me veio a música do Chaves. É o seriado que eu assistia desde criança, eu achava engraçado. Por isso Chaves, Chaves, Chaves. Não sei se você conhece ou não, mas eu acho engraçado o programa do Chaves, eu dava muita risada. Depois minhas filhas começaram a assistir também. É muito bobo o programa, mas eu dava muita risada. Talvez eu seja bobo também. Mas é muito bom lembrar que ser infantil é bom. A nossa parte subconsciente ela é imaginária, ela é infantil. Não há limites para a nossa parte de imaginação. Então eu pego essa música do Chaves e imagino ela tocando enquanto eu vou lá falar em público. Se eu me permitir, igual uma criança se permite, automaticamente eu já imagino todos lá dançando a música do Chaves. Olha o que é criatividade. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu estou sentindo medo? Claro que não. Tá tocando a música do Chaves, as pessoas estão dançando de forma desenfreada. Eu estou vendo pessoas de terno, gravata. Estou vendo aqui na minha mente. Estou imaginando, tá? As pessoas dançando a música do Chaves. Afinal, na minha imaginação, tudo é possível. É para sentir medo de uma situação assim? Eu estou achando muito mais graça do que medo. Ah, Ricardo, mas você está só imaginando. Na hora eu quero ver. Eu sei que eu estou só imaginando, mas eu não estou só imaginando, eu estou imaginando. Não existe nada de só nisso. Imaginação é tudo para o meu subconsciente. Ele entende como verdade. Quando eu for falar em público, o meu subconsciente vai entender que isso já aconteceu antes e que foi engraçado e vai proporcionar para o meu corpo um relaxamento, uma sensação de segurança muito maior do que eu teria se eu não tivesse feito este exercício. E aí eu percebo os ganhos que eu tive e posso me dedicar muito mais nessa nova prática. É assim que funciona. Então eu te convido a fazer esse exercício agora. Perceba o que te causa medo, o que te causa pânico, o que te causa desconforto. É medo de algum bicho? É medo de assalto? É medo de ser roubado? É medo de dirigir? É medo de sair na rua? É medo de um público? É medo de comer? É medo de vomitar? É medo de se relacionar? Qual é o medo que você sente? Não é qual é o seu medo, porque o medo não é seu, você não comprou numa loja, então ele não é seu. Qual é o medo que você sente e que você não quer mais sentir, porque limita a sua vida? Então pegue esse medo, que não é seu, brinca com ele, edita sua mente, coloca um áudio engraçado e se permita, a partir desse áudio engraçado, acontecerem outras coisas mais. Edite a sua mente, permita acreditar, igual uma criança acredita que vai ser professora, que vai ser bailarina e vai ser médica, essas três coisas. Enquanto um adulto não vem dizer que não pode, não vem estragar tudo, um adulto infeliz não vem estragar tudo, permita fazer igual uma criança, imagine acontecendo. Você pode fazer isso com os olhos abertos ou você pode fazer isso com os olhos fechados, o que amplia, aumenta, potencializa ainda mais
esse tipo de exercício. Seu subconsciente vai acreditar nisso e vai fazer com que isso vire verdade absoluta. Não porque eu estou dizendo, mas porque você é capaz disso. Então se permita fazer isso. E lembre-se, a mente aprende por repetição. Faça isso mais de uma vez, faça 2 vezes, 3 vezes. Se permita arrumar um tempo para você. Não sou eu que faço isso, não é mágica. Exige de você o seu momento, a sua entrega. E isso eu não posso fazer por você. Isso é você que precisa fazer por você. Aceite, você consegue. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Está em suas mãos agora. Edite a sua mente, brinque com a sua mente. Seja o seu próprio produtor. Escreva a história da sua vida a partir de agora. Experimente e depois eu quero saber como é que foi. Um grande abraço e fique muito bem.